meu bem, não permita Deus amor, sem que eu volte para, sem que leve por dizer. Boa tarde a todos. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Ulisses Faquetices, que é formado em História e Pedagogia, possui pós-graduação em Gestão Pública e MBA em Gestão Escolar e atualmente é mestrando em Educação pela Universidade Metodista de São Paulo. Exerce o cargo de diretor de escola na Prefeitura de São Paulo. Sua trajetória profissional inclui experiência como militar de carreira na Marinha do Brasil, tendo servido a bordo da fragata União, F-45. Além disso, ele é autor de livros como Gladiadores do Céu, Fibra de Herói, uma história da Força Expedicionária Brasileira e As Mulheres da Guerra. Também atua como professor em cursos preparatórios para concursos públicos na área de educação. Agradecemos muito a sua presença aqui. Eu não sei se vai ser necessário microfone, eu acho que não precisa, mas se vocês sentirem, pode ser um microfone melhor, né? Tá, então vamos lá. Boa tarde a todos, esse é um mini currículo, tá? Mas isso não significa praticamente nada para vocês, mas para mim sim, porque formou o que eu sou hoje, né? Estou na minha melhor versão de mim mesmo e peço que vocês entendam que aqui não é uma glorificação da fé. Aqui é mostrar a realidade dos fatos e mostrar o valor do soldado brasileiro numa das maiores guerras que a humanidade já travou, tá? Tanto que aqui eu fiz meu início, né, da trajetória com a Força Expedicionária, foi com a escrita do livro Fibra de Herói, né, que é uma história da Força Expedicionária, que eu trato da trajetória do Sargento Max Wolff. Tá? É a história da Força Expedicionária contada pelo olhar do Sargento Max Wolff. É o Max Wolff em primeira pessoa em todas as situações da FEB, do momento que ele chega, e não é spoiler, até o momento que há o desenlace dele, e quando tem a participação final do Brasil até a rendição da 148ª Divisão Alemã às tropas brasileiras. Então, hoje com a tecnologia, com a IA, né, eu fiz a IA me propiciou complementar o cenário de guerra ao Sargento Max Wolff. Então, peguei uma fotografia minha, uma fotografia do Sargento Max Wolff, e a IA fez esse momento especial. Gostaria muito de tê-lo conhecido, travei contato com a filha dele, viva até hoje, que tem lembrança afetiva do pai absurda. Ela tem um período de raiva dele, porque ele morreu na guerra, e ela abandonou. E ela passou um período que ela não queria nem ouvir falar de pai e nem de guerra. Depois ela, né, entendendo o valor dele para os expedicionários que retornaram, a história, ela começou a participar, ela destravou esse lado emocional dela. Hoje é uma pessoa muito querida, lúcida, que eu tive a oportunidade de conhecer e poder cumprimentar ela. E assim, um pai muito carinhoso. Ele é tão carinhoso que isso se refletiu nas suas ações no comando de patrulhas. Ele era o sargento mais antigo da FEB, tá? Era excedente, mais antigo. Hoje não é, o tema não é ele, mas uma oportunidade que a associação quiser, a gente vai falar uma história do sargento Max Wolff, desde o início dele lá, tá? Mas ele era o paizão de todos. Ele ajudava a todos, até pela experiência que ele teve como policial do Distrito Federal, né? Não é polícia militar, não é guarda nacional. O Getúlio Vargas criou uma polícia do Distrito Federal. Chamou o Major Zenóbio da Costa, que depois vai ser o general da Infantaria Divisionária da FEB, para organizar essa polícia. E Max Wolff já havia lutado junto com o Zenóbio na Guerra de 32. Então o Zenóbio chamou pessoas que ele confiava para montar essa nova corporação. E aí, obviamente, quando estourou a guerra, ele e Max era
era vigilante-chefe, era o termo que se usava, né? Quando estourou, ele quis ir para a guerra. Adivinha? Arrumou a coxa dele, o general Zenóbio. Tá? Bom, mas isso é uma outra história. O que eu queria lembrar para vocês hoje, antes da gente iniciar propriamente, é fazer uma singela homenagem ao professor César Campiani, que exatos 1 ano atrás veio nessa mesma associação falar sobre a campanha de Monte Castelo. Ele acabou falecendo há poucos dias, há poucas semanas, né? Acho que vai fazer 2 ou 3 semanas que ele acabou falecendo, e um historiador militar extremamente competente, extremamente preocupado com a veracidade dos fatos. Eu falo, falar bem da FEB não é endeusá-la. Quando você endeusa a FEB, você está menosprezando o que eles passaram lá. Tanto que o livro dele mais conhecido chama-se Barbudos, Sujos e Fatigados. Que é isso que o soldado brasileiro na linha de frente passou durante todo o período de combate na Itália. Sabendo que a Força Expedicionária Brasileira foi uma das 13 divisões, né? Apenas 12 divisões aliadas ficaram tanto tempo em combate quanto a Força Expedicionária Brasileira. Só que a Força Expedicionária Brasileira ficou 8 meses, 9 meses em combate. Então você vê a intensidade que foi um pouco do que a gente vai acabar vendo. Então o professor César Campiani, ele primava pela veracidade histórica, principalmente dos uniformes. Esse uniforme eu comprei com o Campiani. Você já deve ter ido em algum evento do exército quando vocês vão ver soldados vestidos de calça marrom. Eu não sei de onde eles tiraram isso, porque nem mesmo o exército americano usava aquele tipo de calça. Tá? Falando que a tropa brasileira usava todo o uniforme americano. Mentira. Esses são uniformes brasileiros, tá? De campanha. Lógico que não foram os iniciais da guerra. Os iniciais da guerra vocês vão ver aqui no museu e vão ver por que falaram que confundia o uniforme brasileiro com o uniforme alemão, porque o cinza esverdeado brasileiro era muito parecido com aqueles botões pretos, e obviamente no momento de combate tá. Agora, você usar soldados com esse casaco, tranquilo, porque é o casaco que recebeu. E o professor César Campiani, ele fazia questão de buscar a pátina. Lógico que falando em Segunda Guerra Mundial, você fala em quantidades enormes de uniformes e vai haver variações de cores. Só que no caso, esse é o padrão, tá? Da jaqueta de inverno. Marx não usou essa. O Marx usava essa aqui. Essa é do Sargento Marx. Desculpa. Essa aqui é o de combate e esse é o casaco de verão que o Marx usava por dentro da calça. Esse americano que vinha era por cima da calça, o cinturão por cima dele. Então, é óbvio que nós acabamos recebendo uniformes, cinturão americano, perneira americana, tá? Por quê? Porque eram adequados, já estavam lá de prontidão no depósito do exército americano, só que o brasileiro, em vez de usar isso aqui, que era padrão FEB, que é bonito, cabe a pistola, tranquilo, até o carregador. Mas é óbvio que eu quero uma coisa dessa de couro, que é mais bonita, parece que eu sou um cowboy do Velho Oeste, né? Me dá uma imponência, e obviamente que o brasileiro vai usar isso, tá? Então a gente precisa ter só a noção de que há uma mescla sim de uniformes. Você vai ter momento, principalmente no inverno, porque a FEB não estava preparada para isso. E mesmo quando veio os uniformes vieram do Brasil para a Europa, eram de péssima qualidade. Então optou-se no inverno, até pelo alto comando americano, vamos usar sobretudo os americanos, que são propícios, galochas e tudo mais. A história do jornal existe mesmo, colocar dentro da bota, para esquentar o pé, tudo isso aí não é lenda, tá? Lenda é os brasileiros roubarem tanque Sherman, aí é fugir da realidade. Isso eu falo de contribuição. A contribuição que o César Campiani deu, não só na questão acadêmica, mas na questão também na questão de preservar a memória visual. O brasileiro não gosta de ler. Eu sou prova disso. Não que eu não goste, mas eu atingi um público muito específico, vendi muitos meus livros
Não tem nenhum livro nessa mesa aqui que vendeu menos de 500 exemplares. Um autor, independente e tudo mais, e por incrível que as mulheres amam as histórias, principalmente o Gladiador do Céu. Tá? Não estou fazendo propaganda, eu sou escritor, está aqui, não fico rico nem pobre. Posso ser que eu fique um pouco pobre por não vender, mas não rico eu não vou ficar. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é, pessoas sérias que estão trabalhando em memória da Força Expedicionária Brasileira, e isso precisa ter. Isso precisa estar dentro das fileiras do Exército. A gente tem a presença aqui de alguns alunos da SpaceX que vieram, fico feliz de estarem vindo, que eles têm uma jornada de sucesso nas fileiras das Forças Armadas, abracem a carreira com amor e entendam que existe uma história por trás disso, tá? E que o Exército Brasileiro, e muitos falam que a Força Expedicionária Brasileira, e é necessário falar isso, eles sofreram muito, quem é filho de expedicionário sabe disso, eles sofreram muito no retorno, porque o exército que ficou não foi o mesmo que foi, e quando eles voltaram, causou inveja, incomodação, mesmo os que ficaram na carreira militar, eles ficaram proibidos durante 15 anos de fazer qualquer comemoração alusiva a Monte Castelo, Montes ou qualquer coisa, dentro do quartel do exército. O exército é uma instituição, e toda instituição é formada por pessoas, e as pessoas que ficaram se incomodaram quando os brasileiros começaram a voltar para o Brasil com medalha americana no peito, e americano não dá medalha assim a troco de qualquer coisa, tá bom? Precisa demonstrar o valor, é o que a gente vai ver, tá? Então obrigado ao Campiani, onde ele esteja, que esteja sendo amparado aí, e é isso, vamos lá perpetuar a memória da fé dele. Uma pessoa muito querida mesmo, uma pena que se foi, né? Bom, o cenário, né? O cenário aqui, quando o Brasil entra, a gente não vai ficar fazendo agora, porque o Brasil entrou, tal, acredito que a maioria aqui já sabe disso, tudo bem, mas qual é a situação da Segunda Guerra Mundial no ano que o Brasil manda tropas, tá? Então nós temos a Alemanha já sufocada pela frente oriental, já Polônia, já praticamente quem sabe da história da batalha de Varsóvia sabe muito bem que os soviéticos também queriam conquistar Berlim o mais rápido possível, mas não queriam ajudar os poloneses em Varsóvia, né? Paga todo o exército, os caras se levantam e aí os caras estão vindo, os soviéticos estão vindo, como se fossem muito amigos, e os caras param o avanço e o levante de Varsóvia. Quer dizer, como é que eu vou sustentar fogo contra o exército alemão, que mesmo ferido ainda é perigoso, tá? E aí, para piorar a situação, nós temos depois do dia D, eu coloquei a bandeira dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Reino Unido, até pela questão do dia D, pós-dia D, né? Então, a Alemanha já está cercada na pior das suas previsões, que ela nunca queria uma guerra em duas frentes, que ela já tinha vivido isso na Primeira Guerra Mundial. E para piorar, existe o problema da Itália. Só que o problema da Itália acabou sendo reduzido. Por quê? Vocês sabem que praticamente toda a tropa alemã que estava na defesa da Itália em 43 passa para o lado aliado, e de dia para noite a Itália de aliada se torna um país ocupado pelos alemães. Mudou totalmente a história, tá? Então, a perda do norte da África, o Marechal Kesselring, tá? Estrategista da Luftwaffe, mas que demonstrou uma capacidade visionária na questão de defesa militar, optou por, vamos embora logo da África, acabou, vamos para Sicília. Sicília é uma ilha, se eu ficar aqui, eu vou dançar, vamos para o continente. E foi o que aconteceu, o Africa Corps, né, as tropas remanescentes foram para o continente, para a bota italiana, e os alemães deixaram Sicília sob a defesa dos povos italianos. Ó, terra de vocês, se viram. Bom, obviamente a avalanche aliada fez com que Sicília fosse logo dominada. Qual foi o embate? Porque o cenário de guerra na Europa, nós temos dois generais aqui, Kesselring e Rommel, os dois na cabeça do Hitler, um falando, Kesselring, vamos fazer defesa escalonada,
os aliados vão entrando e a gente vai defendendo. A gente tem a vantagem dos apeninos, vamos fazendo defesa. E quem está na altura está na vantagem. Vamos fazer defesa. Perdeu uma linha, cria-se outra linha de defesa. Vamos lá, até chegar à linha gótica, que a gente conhece bastante, que praticamente é a última linha de defesa alemã. O Rommel já falava assim: não, vamos abandonar a Itália e ficar lá no norte e segurar para eles não irem para os Alpes. O Hitler gostava mais do Rommel do que do Kesselring, mas no final das contas ele escutou o Kesselring e aí optou-se que fazer defesa escalonada. Uma das grandes linhas de defesa foi ali onde tinha Monte Cassino. Os aliados ficaram meses para tomar Monte Cassino. E aliás, ali era uma abadia da Idade Média, um valor histórico tremendo, e os aliados decidem bombardear, um valor histórico inestimável. E eu até vou falar para vocês, os alemães, prevendo que a abadia seria bombardeada, fez um acordo com o Vaticano e retirou todas as obras de arte da abadia e levaram para um lugar seguro. Final das contas, quando os aliados bombardearam um B-17, B-25, mas não vou falar centenas, mas dezenas de bombardeiros que acabaram com a abadia, não mataram um alemão sequer. Sabe quem que os aliados mataram? A população de Monte Cassino que se refugiou na abadia. Aí os alemães que não usavam a abadia para fins militares, quando ela foi destruída, eles tomaram a posição e a melhor coisa para a defesa é o escombro. Aí eles se alojaram ali de uma tal maneira que os aliados não conseguiam passar. E Monte Cassino era a grande pegada que ele tinha para poder chegar onde? Em Roma. E o exército americano, o general Mark Clark, queria por toda a força do mundo conquistar Roma. Perdeu a oportunidade de cercar os exércitos alemães que retraíam de Monte Cassino, e havia um momento, porque você também vai ter o desembarque em Anzio, era para cercar, e aí o Mark Clark não, ele foi ser o libertador de Roma, deixou o exército alemão fugir, retroceder e tomou Roma. Dia 4, dia 6 foi o dia D, ofuscou totalmente a conquista de Roma. Significou nada. Agora o mundo estava olhando para onde? Para as praias da Normandia, que muitos de vocês tiveram a oportunidade de conhecer e saber como é que é uma área complicada. O desembarque aliado, se não foi força divina ali, eu não sei o que foi, porque era para ter dado tudo errado. Começou errado, depois terminou meio certo. É que na realidade foi mais erro do comando alemão do que o acerto do comando aliado. Bom, nesse momento que a FEB chega na Itália, ela sai aqui o primeiro escalão no dia 9 de julho e chega no dia 16. Ela vai chegar, e aqui o que nós temos na Itália? O 5º exército americano e o 8º exército inglês. É isso aí, uma área de operação de um, área de operação do outro. 5º exército americano, dividido em 2 corpos de exército, o 4º corpo de exército e o 2º corpo de exército. A FEB vai ficar subordinada ao 5º exército americano, do 4º corpo de exército. É uma tropa que, quem tiver curiosidade de saber esse remanejamento da tropa, o coronel Latfala escreveu alguns livros sobre a questão das tropas brasileiras, porque as tropas brasileiras iam sair do Brasil, iam para o norte da África, receberiam treinamento, porque é o padrão de qualquer tropa de divisão aliada, é chegar no cenário de guerra, não na linha de frente, mas no cenário de guerra, fazer um treinamento básico de 2 meses, linha de frente. O que aconteceu? Eles foram direto para o teatro de operações, que era da Itália. E lá, o primeiro escalão, foi o 6º regimento, como a gente vai ver, teve sorte que ainda teve esse momento de preparo, porque o 2º e 3º escalão não tiveram nada disso. Aí você vai ver o preço que a gente pagou por conta disso. Quando a gente chega no Vale do Rio Sena. Eu só estou dando a introdução, tá? Para a gente entender como que a FEB vai parar lá em Monte Castelo. A gente vai chegar na área litorânea. Essa sim é uma frente extremamente secundária.
Alemão aqui não dava trabalho. Dava, mas não era um negócio. Era assim, era mais tranquilo, uma frente mais tranquila. Quem que estava aqui? A 92 Divisão Americana, a divisão de afro-americanos. Vocês sabem que o exército americano segregado, o exército inglês segregado, os exércitos eram segregados. Aí chega uma tropa sul-americana, japonês, preto, índio, branco do olho azul, descendente de italiano. Os caras olharam, que é isso aí? Como diz a rádio, né, alemã, chegou, atenção, atenção, chegou um bando de sifilíticos da América do Sul, comedores de criança, né? Aí fala que não, aí vai jornalista lá e diz que os alemães não sabiam com quem estava lutando, não, faziam propaganda contra os brasileiros, jogando panfleto, mas não sabiam que eles eram brasileiros, tá? Quer escrever sobre a febre? Faz certo, não faz errado, né? Não precisa esconder, mas também não precisa omitir a verdade das coisas, tá? Bom, o que acontece? A febre chega aqui, uma tropa. Por que a febre vai estar ali? Dia D está acontecendo, já tem mais de mês, eles estão lá andando, tá empacado ainda na França, mas está indo. Aí decide-se o quê? A invasão do sul da França. Quando vai invadir o sul da França, adivinha de onde vão tirar as divisões para invadir o sul da França? Da Itália. O general Mark Clark, comandante do 5º Exército Americano, fala: eu não tenho soldado para continuar, já está difícil aqui, sem soldado. Apesar que o 5º Exército Americano já era uma salada de nacionalidades, tanto do lado inglês quanto do lado americano. Você tinha sul-africano, você tinha polonês, era uma barbárie, tá? Então já era um exército meio que multicultural. Só que os brasileiros chegam com uma tropa que ninguém sabe, não tem experiência militar nenhuma. O que é o Brasil no cenário militar internacional? Guerra do Paraguai. Gente, Guerra do Paraguai, um século atrás. Para. Então, quando ele chega numa questão secundária. Vamos lá, fica lá, quietinho. Aí a primeira missão dada: vamos tomar Massa Rosa. Não tem combate. A febre entrou, tem até aquela foto clássica, né, do M8, cumprimentando os italianos, fazendo, tem até um soldado negro lá, comendo um negocinho. Os alemães abandonaram, e eles retrocederam. Meu pai foi no laranja. Ele está descascando, mas eu sempre queria ver o que... Gente, eu arrepiei, é seu pai? Jesus! Pai, onde você estava? Eu fui falar com ele. Você estava em uma sala chupando uma laranja. Porque a primeira coisa que chama atenção, né? E provavelmente uma laranja que um italiano deu para ele. Ele deu para ele e estava descascando. Sério, mano? Olha, a filha dele está aqui. Eu tenho uma foto que a gente fez, a antiga, 7 de setembro, ele, meu pai e acho que é um Sidney, não me lembro. Mas foi meu pai, meu cunhado e eu não sei se é um Sidney. Maravilhoso. Você vê como que a história ela é isso, né? É isso. Bom, beleza. Até ali teu pai não sentiu ainda o calor do negócio pegar fogo. Não. Mas quando se avança para Camaiore, aí deu ruim. Deu ruim porque os alemães, eles querem defender Camaiore ainda, e eles estão nas elevações também. E aí o bombardeio. Aí nós vamos ter a nossa primeira Silver Star, o capitão Hernani Airosa. Ele vai, ele tem até uma fala, né, no livro que ele, né, diz que o Zenóbio chega, ele está no fogo, no fervo. Os alemães levaram a ponte, ele pega um jipe, ele pega o soldado, sobe aqui, vamos embora, vamos para cima. Aí do nada chega o Zenóbio: o que você vai fazer? Ele com raiva: o que você acha que eu estou fazendo? Eu vou tomar Camaiore. O Zenóbio com aquela cara de tonto: ele não tem tempo para você. Vamos embora. E foi. Ele angariou soldados. Ele fez, então ele vai ser o primeiro, né, nosso, dentre tantos que vão receber condecorações americanas. Bom, aí começa-se pelo exército americano perceber que a tropa, peraí,
esses americanos. Por quê? Porque, diga-se de passagem, em 92, ela não produziu o que se esperava dela. Até o general Mark Clark, ele dizia que foi um erro ter uma divisão de negros, que era, na realidade, o que poderia ser, no máximo, uma companhia de soldados negros. Bom, é o período, a ciência dava crédito a essas coisas e tal, mas que ele dizia que não podia ser, pode ser que em nível de companhia eles saíssem melhor, mas não como divisão. Só que tem um detalhe, quem comandava? Eram oficiais brancos, tá? O soldado negro americano lutava pelo que fica meio complicado. Eu vou fazer uma reflexão a partir do corredor americano, o Jesse Owens, que ele ganha medalha. Ele dizia: eu na Alemanha fui melhor tratado do que nos Estados Unidos. Eu não podia entrar, eu medalhista olímpico, não podia entrar para comer um lanche na lanchonete, porque não podia. Na Alemanha só falta, lógico, ele quis dizer só mais, não que a Alemanha era boa, mas tipo, pô, minha terra, caramba, tá? Complicado. Bom, toma para Maiori, toma o manto Monte Brando, tá? Toma, porque é uma elevação importantíssima. E, ó, o avanço, nós vamos a 28 do 9, não é bem 28 do 9, mas é o início de todo esse processo, tá? Vai tomar Castel Novo de Garfaganda. Castel Novo tem todo o canto da Itália, tá? E tem que ver o segundo nome, tá? Mas é uma elevação, ali era a linha de frente. É exatamente a linha de frente. Então, olha o caminho que a FEB foi fazendo. Ela meio que limpa essa região. Bom, o general Mark Clark olhou, falou, opa, tá bem. Só que é a FEB aqui, perguntinha de vestibular. Aqui nós temos a Força Expedicionária Brasileira. Nós não temos uma divisão. Quem é que está aí? É só o 6º Regimento. Aí é o destacamento FEB. Ele não é uma divisão, então ele se incorpora às ações do exército americano de fato. Chega o Zenóbio, lógico, vai estar no comando da infantaria e tal. Só que assim, de fato, não é uma divisão que está. A divisão só vai se completar em final de outubro, quando vem o restante da Força Expedicionária Brasileira. Aí sim você fala, quando chega o primeiro e o 11º, aí sim a gente tem uma divisão completa. Bom, o que os brasileiros mostraram aqui, com seus problemas e tudo mais, mas mais acertos que problemas, porque são inexperientes, estão ganhando aí know-how de guerra, o general Mark Clark decide levá-lo para o Olho do Furacão. Onde é o Olho do Furacão? A linha gótica, na área da região de Monte Belvedere, Della Torraça, Monte Castelo, tá? A gente vai ver. Tá lá, e segue, ele vem conquistando tudo. Bom, Mascarenhas de Moraes, o melhor que poderia ter sido escolhido para comandar a Força Expedicionária Brasileira, tinha respeito do general Mark Clark. O general Mark Clark respeitava Mascarenhas de Moraes. Mascarenhas de Moraes, desse jeito tranquilo que tinha, quando ele batia na mesa, o negócio era complicado, até o ponto dele chegar no momento da campanha, falar: Zenóbio, parou, quem comanda a infantaria sou eu. Eu, se for Zenóbio, voltava para o Brasil. E agora? Eu sou o general da infantaria. Mas o Mascarenhas fala: não, é eu agora, passa tudo por mim. Você pode até fazer o plano, mas vai passar por mim pelo meu estado maior, tá? Então, o Mascarenhas de Moraes, da Flâmula, né? Que a proposta do Dutra era enviar não 25 mil homens, era enviar 75 mil, 3 divisões, tanto que já tinham algumas aqui, alguns regimentos já se preparando. Mas com o andar da guerra, como se viu que o fim estava inevitável, era uma questão de tempo, meio que deu uma, né, segurou um pouco, esfriou um pouco. Mas a lógica era 75 mil soldados brasileiros. Isso seria a Força Expedicionária. Então, muitos livros, até dos parentes, dos pais, que falavam: infantaria divisionária. Era infantaria divisionária, era uma divisão, tá? Depois aí a gente chama como Força Expedicionária, os americanos também vão chamar como Força Expedicionária. Quem vai? O primeiro RI, que é o Regimento Sampaio, agora dentro da lógica de Monte Castelo.
é o protagonista do assalto final. Primeiro Henrique chega depois, certo? Mas vai ser o primeiro Henrique que vai tomar Monte Castelo, tá? O sexto Henrique, o regimento Ipiranga de Caçapava. Ele é os primeiros ataques de novembro e vai ser péssimo, como a gente vai ver. Terrível, porque também é um destacamento velho, né? O sexto Henrique já estava cansado de todo aquele início daquela campanha, cansa, tá? Você precisa ter vamos embora, empurrando, mas era a necessidade do 5º Exército. E o 11º Regimento Tiradentes, que vai ter mais nome Montese até do que em Monte Castelo, mas vai haver alguns episódios. É o regimento do Sargento Max Wolff Filho, tá? O nível operacional que atua a FEB. A FEB operou predominantemente a nível de pelotão. Então você sempre vai escutar pelotão da primeira companhia, assim, ninguém está estudando estratégia militar. Nós temos aqui a presença do coronel e historiador militar que faz estratégia, só que aqui a gente não está nisso, a gente está querendo ver o humano, as pessoas que estão, como que estão se comportando os brasileiros vinculados aos seus regimentos, tá? Então, tudo será pelotão porque a área é montanhosa. E aí você não vai se tornar operacional tendo um batalhão ali. Você vai trabalhar operacionalmente a nível de pelotão de cada batalhão, tomando a frente e atingindo os objetivos estratégicos, tá? Embaixo os símbolos, né? O regimento Sampaio, que é um leão, o regimento Ipiranga, claramente, Losango, fazendo alusão à independência do Brasil, e aqui o de São João del Rei, 11º, um símbolo característico de Minas Gerais. Bom, a cronologia que a gente vai ter, 2 fotos clássicas, tá, dos ataques a Monte Castelo. Veja, Monte Castelo ele vai ser um divisor de águas para a história da FEB. Por quê? Porque depois de tudo que vocês vão ver que os brasileiros passaram para a tomada de Monte Castelo, pode-se dizer que depois da tomada de Monte Castelo, os soldados brasileiros se tornaram veteranos de guerra. Agora não tem mais desculpa, já sabe que o negócio não é fácil, tá? Por quê? Porque na maior parte de qualquer exército que você vai, olha só, imagina, vocês estão achando, sinceramente, que no dia D eram as tropas mais experientes americanas e inglesas que estavam lá na praia? As tropas mais experientes chegaram depois. No primeiro, a morte era grande. Quem que eu vou mandar? A massa enorme de recrutas que saem dos Estados Unidos, vão na Inglaterra e vão fazer o treinamento na Inglaterra. Quem viu Band of Brothers? Quem não viu que veja, né? Pelo amor de Deus, referência, né? Sei lá, o grupo paraquedista que ficou com meses na Inglaterra se preparando para a invasão do dia D, fizeram por via aérea, mas se prepara, teve um tempo de preparo, mas eram recrutas, só sentiram o gosto do combate, o calor do combate, quando pularam de paraquedas e quem conseguiu chegar, né? Esse detalhe. Então vamos lá, dia 24 e 25, é o início do... Por que essa vontade louca de tomar Monte Castelo até dezembro? Porque houve uma promessa do general Mark Clark que Bolonha seria tomada até o Natal, que no Natal as tropas aliadas já estariam em Bolonha. E se tomar Bolonha significa ter o controle do vale do rio Pó. Dali, tropa alemã nenhuma ia conseguir passar para chegar nos Alpes, para chegar ou na Suíça ou no sul da Áustria. Então o objetivo do exército americano era tomar o Mark Clark, principalmente. Ele tomou Roma e não deu bem, né? Porque teve, mas já pensou? Ele chega, Mark Clark, o 5º exército americano toma Bolonha no Natal. Só que tinha um detalhe, né? Monte Castelo. Monte Castelo era o ponto de observação alemão da Rota 64, que era um caminho, a autoestrada que levava a Bolonha.
Não tem como passar, porque o alemão constantemente está de olho. Os canhões estão em Monte Castelo? Não. Quem está em Monte Castelo são os observadores. Onde estão os canhões? Belvedere, Bela Torrácia. O canhão pode estar a 10, 15 quilômetros, não tem problema nenhum. Tá? Essa é a grande questão que a gente vai ver aqui. Um ponto de observação. Só que a tropa brasileira, ela é reduzida. E aí você fala, então por que a tropa não tomou toda aquela área do Bela Torrácia, do Belvedere, como a gente vai ver no mapa? Gente, a FEB já tinha 15 quilômetros de linha de frente. Só para você poder atuar no controle dessa linha de frente já era complicado. Tá? E uma coisa que o pessoal não sei se esquece. Nos Estados Unidos tem uma tropa sendo preparada para isso, que é a 10ª de montanha. Os caras ficaram 2 anos. Alpinista, esquiador, atleta olímpico fazendo parte da tropa. Tanto que a 10ª de montanha vai vir só quando? No final de dezembro. E não vai participar nem no dia 24, 25, nem no dia 29, e nem no dia 12. Vai participar ativamente, lado a lado, com quem? A Força Expedicionária no dia 21, a partir do dia 20 de fevereiro. Tá? Então, 24 e 25 é o 6º Regimento, é um destacamento. Então, o 6º Regimento de Infantaria vai fazer parte da Força Tarefa 45, Task Force 45. Tá? Então, ele vai fazer parte e vai iniciar o avanço dia 4 e dia 5. O alemão, dia 4, é tomado no Monte Castelo. Ele é tomado, chega no cume do Monte Castelo. Só que a doutrina militar alemã diz o seguinte: foi derrotado, perdeu posição, se reagrupa e contra-ataque. Imediatamente, reagrupa todo mundo, não dá descanso, reagrupa, ora. Quando você vê, você tomou aquela posição, o alemão você viu o alemão fugindo, passa 1 hora depois, você está vendo ele voltando. Ele vai retomar aquela posição. Isso era padrão em qualquer linha de frente alemã, frente oriental, frente ocidental. Onde perdeu posição, se reagrupa e volta. É isso que vai acontecer. Por quê? Bom, não adianta você tomar Monte Castelo se Bela Torrácia e Belvedere estiverem na mão dos alemães, porque ali é o ponto de artilharia. Eu tomo Monte Castelo e tomo chuva de granada alemã o dia inteiro. Eu não consigo manter posição. Então esse vai ser o grande problema. E já o problema que já está afetando por conta do clima, porque o inverno já está se fazendo presente. Não está nevando ainda, mas já está se vislumbrando um dos piores invernos na Itália dos últimos 50 anos. Essa é a grande questão. Porque você vai ter um inverno na Itália que vai chegar a menos 20 graus. Por favor, né? Se vem um cara aqui do interior de São Paulo, vem da Bahia, do Amazonas, nem que venha da Serra Catarinense, menos 20, isso não é humano. Já pensou, teu pai vai descascar uma laranja, está congelada a laranja. Pô, filho, deu ruim para mim aqui, eu não vou conseguir descascar a laranja aqui, não. A gente brinca, mas uma coisa séria. A gente precisa entender que estratégia também leva em conta questão meteorológica. Leva muito em conta. O dia dele teve, eu vou falar, quase é o fracasso, porque o que era para ser um período de tempo limpo, de repente se tornou uma coisa complicada. Tanto que se perderam, o avião se perdeu. Mas, como fala, né? Deus ajuda os seus. Dia 29, pô, já deu ruim dia 4, deu ruim dia 5. Chega no dia 29, um novo ataque. Ah, fica tranquilo porque esse ataque agora. Aí o Mascarenhas dá uma surtada e fala: ó, agora eu quero dar à frente desse negócio aqui, porque dia 4 e 5 eu não gostei. Então sai Task Force, fica a Força Expedicionária no comando direto do Mascarenhas e vamos agora fazer isso aí. Ó, fica tranquilo, brasileiros, porque os blindados vão apoiar vocês. Fica tranquilo, vai fazer uma linha assim de Sherman e vai, ó, servir como ponto de fogo. Ah, que maravilha! Chuva, lama.
blindado não vai. Tá? Bom, precisa dizer mais alguma coisa? O que vai dar? Novamente fracasso. Só que um fracasso em cima do outro vai causando um mal-estar dentro da tropa brasileira. E vai causar alguns episódios que vão ficar marcados. Por quê? Porque a tensão psicológica vai aumentando cada vez mais. A gente vai ter... Liga. Quer trocar? A gente troca o... Sim. O próximo que vai aparecer é o dia 12 de dezembro. Aí pergunta, se já estava ruim nesses dias, por que mais um ataque dia 12? Faço a pergunta para vocês agora. Por que atacar novamente dia 12 de dezembro? Onde vamos passar o Natal? Em Bolonha. Não desisti ainda. Então vamos para cima. Dia 12, a FEB não tinha condição de apoio aéreo nenhum. Tempo baixo, nuvens baixas, o frio já não estava nevando. Mas aquela serração molhada, lama, visibilidade muito ruim, e um detalhe, quando os soldados brasileiros estavam preparados para o ataque do dia 12, os americanos começam um fogo de artilharia no Delator Rasa. O que os alemães estão pensando? É o início de um ataque, porque sempre começa com o trovoar dos canhões. Ele faz a linha, a barreira e manda para cima. Então, depois de todo o fogo de artilharia, vai entrar o quê? O fogo de artilharia vai entrar o quê? Infantaria. Pronto. Já estou ciente de que vai subir tropa. Tá? Então, a gente vai ter 150 baixas, tanto que vai ter que parar, 15 horas, para, volta. Só que nós vamos ter uns atos de bravura, que eu vou deixar um pouco, quando a gente falar das personalidades aqui, a gente vai colocar. Mas assim, foi sofrido, foi terrível, e o ataque é cancelado às 15 horas. Pode voltar todo mundo, porque não vai dar. Tá? Não se andava, não tinha condições de subir, ainda mais quando chegava um determinado ponto, que realmente os brasileiros chegavam num ponto até razoável do Monte Castelo, só que aí a artilharia brasileira achava que no ponto que os brasileiros já estavam, tinha alemão ainda. Aí começou histórias de fogo amigo. Fogo amigo é artilharia sua, tacando projeto em você, um avião seu vindo metralhar você, porque eu estou de piloto, eu não vejo quem é quem ali, mas não teve avião, um 12, mas a artilharia fazendo fogo amigo. Tá? Então são certas situações que colaboraram para não dar certo. E quando a gente fala de 150 baixas, a gente está falando feridos e mortos. Tá? Por que é tão difícil computar mortos? Porque o cara pode morrer no campo ou morrer logo após, horas depois, quando ele está no hospital de campanha. Tá? Então, de maneira geral, a gente fala 150 baixas, mas 150 baixas não significa 150 mortos. Significa 150 soldados incapazes para a luta, seja por conta da morte ou por ferimento. Aí no período de janeiro até fevereiro vai ser o período da defensiva. O amadurecimento da FEB vai ser muito essa questão do treinamento, essa questão de fazer o couro duro do soldado brasileiro, vai ser nesse período de janeiro e fevereiro, por conta das patrulhas. Quem é filho de expedicionário sabe disso. Chegar a escalar, ó, patrulha. Não. Aí quem que aparece que sempre quer fazer patrulha? É o Max, né? Aí perguntava para ele, por que você quer fazer patrulha? Ah, para tirar vocês aí, eu vejo que vocês estão lutando aí, eu estou aqui no comando, vou eu. Pego quem quer voluntário aqui, vai comigo. Aí começou a fama de que ele era suicida, né? Você lembra? Quem é suicida na guerra não vive tanto tempo, né? Ele não era suicida. Apesar que a morte dele
umas coisas estranhas, mas de fato as patrulhas, porque eram perigosas. Primeiro que a gente ia atuar na terra de ninguém, e da mesma maneira que os brasileiros faziam patrulha para observar as posições alemãs, os alemães também faziam. Eu sei que é chato, gente, mas eu estou fazendo da melhor maneira possível, tá? Para ficar claro, eu não quero entrar muito nesse detalhe, mas são coisas sem embasar. Sei que tem gente que fica meio chateado, normal, para mim normal. Está aqui porque gosta da fé, se gosta da fé tem que escutar. Aí o que acontece? Eu sou professor, dá do ensino médio, cara, né? Não tem um menino, tira o fone do ouvido e escuta. Aqui ninguém vai, que está aqui para isso. Eles chegam, eles têm um problema, porque eles se deparam com um patrulha alemão que está fazendo a mesma coisa, e fora a questão das áreas minadas. O alemão está retrocedendo, certo? É uma máxima que diz: quanto mais você luta com o inimigo, mais se torna frágil, porque ele entende a maneira que você luta. Tanto tempo passa que você já sabe o que fazer. Os brasileiros sabiam que quando o alemão perdia a posição, ele contra-atacava? Ninguém americano falou: fica esperto, porque quando você tirar o alemão dali, ele vai contra-atacar. Ninguém falou nada. O Brasil aprendeu na marra. Por que eu estou falando isso? Porque os alemães, nessa coisa de retomar território, todo mundo sabia as marcações das minas terrestres alemãs. Eles faziam marcações. Porque quando eles retomavam, eles também precisam retirar aquelas minas. Só que agora eu só estou voltando. Esse contra-ataque é pontual, só para não perder posição. Mas não importa, o que eu já perdi, eu vou encher de mina. E aí os brasileiros pagaram. Quantos padioleiros foram feridos ou mortos por minas terrestres? Na hora que ele ia socorrer um expedicionário que tinha perdido a perna, e do lado tinha uma mina, o padioleiro ia pegar e explodia. Então, era um terror, ainda mais na neve. Os brasileiros na neve, brasileiro na neve, gente. Carioca na neve. Baiano na neve. Tá? Então, assim, as patrulhas vão dar muito couro grosso para os soldados brasileiros, e eles vão conhecendo melhor o seu inimigo. Aqui está Monte Castelo, uma foto atual. Lógico que hoje, né, todo coberto, né? Temos casas do período, né? Ali qual que é aquele grupo de casas? A Betaia? Não, a Betaia está para cá. Aquela ali é outro, qual que é? Casa Vitelline, não é? Cava Vitelline, é aquela ali, ó. É aqui, ó. Tá? A Betaia, vocês me corrijam, acho que está para cá, tá? Um pouquinho para cá. Ali ainda, olha o ponto que você tem ali para os alemães defenderem. Os alemães, quando se fazia fronteira, eles não ficavam só aqui, eles desciam e ocupavam aqui, ó, ocupa, vamos imaginar que esse aqui também tem na época, esse tem. Essas daqui não, acho que as três são contemporâneas. Mas eles ocupavam tudo aqui. Pô, venha, porque eu tenho que mostrar para vocês aqui. Isso é a famosa Lurdinha. A MG-42, que está sendo usada novamente na guerra da Ucrânia. Ela dispara mais de 1000 tiros por minuto. Ela corta uma pessoa no meio. Tá? Ela divide o tronco da pessoa. Tamanho e velocidade dela. É isso que o brasileiro encarou. Só fazendo uma ressalva, um monumento que não diz nada para ninguém, tá? Ali deveria ter um monumento votivo militar significativo, mas aí eu vou deixar para o final explicar o que é um monumento votivo, tá? Bom, mas ali em Monte Castelo, que tem 900 metros de altura, atrás lá a gente tem aqui o Belvedere, né? Aqui o Belvedere, e o Bullet Torraça está para cá. Então, onde vinha a artilharia alemã? De trás deles. E bombardeava. Onde ficava a porreta térmica? Porreta térmica era o comando do Mascarenhas. E a bomba caindo. Tanto que o general Wittenberg falava para o general Mascarenhas: tira o posto de comando, bota para trás. Está muito aqui, o bombardeio constante. Aí vira: não. Você é comandante do 4º Corpo, e no 4º Corpo tem outras divisões. O exército americano tem várias divisões. Qualquer divisão americana que retroceder o posto de comando, ninguém vai perceber. Mas no momento que eu retroceder 1 quilômetro, 500 metros, todo mundo vai falar que é o comando brasileiro.
deu para trás. Então daqui a gente só vai para frente. Esse é o Mascarenhas de Moraes. O Vernon Walters, que é o elo de ligação depois a gente vai explicar ele também, que é importante na história do Brasil. Vernon Walters é um capitão, ficou major, que era o intérprete, ele fala um português perfeito, entre o Mark Clark e o Mascarenhas, entre a FEB e o Quinto Exército. Primeira vez que ele está no corpo na Porreta Terra, começa a cair a chuva de granada. Os brasileiros começam a dar risada, é americano ali, porque ele fala assim: eu nunca tive na linha de frente. Vocês estão na linha de frente, todo mundo chuva de morteiro, de canhão. Tenta não, vai dormir, pode dormir lá, você não tem um banco, não, dorme lá. Brasileiro. Tem foto do brasileiro assim apontando o buraco no meio ali, quase na frente do prédio, assim, apontando assim, rindo. Brasileiro tem que ser estudado. Assim, olhando a câmera, ó, puta buraco ali. Tá lá, quem for fazer visita à Itália, tá lá, o hotel lá, Porreta Terra, onde ficou o comando brasileiro. Aqui aqui a gente observa, Monte Castelo está aqui, ó, tá? Não aparece, essa foto da inteligência americana. Aqui a gente tem Bela Torrácia, eu inverti lá, né? O Belvedere é lá, Bela Torrácia, atrás do Monte Castelo, Belvedere, na outra ponta. Monte Castelo está aqui. Pode me corrigir à vontade, tá? Aqui toda essa linha é defensiva. Onde está a artilharia alemã? Aqui, ó. Pega as informações e, ó, dá fogo para todo lado. Quando a gente vai ter o ataque do dia 21 de fevereiro, a gente vai ter a 10ª de montanha, que vai ter por objetivo conquistar. Esse aqui é o mapa americano da ação da 10ª de montanha. Esse é o objetivo, ó. O 86 regimento, 87 e 85 são os regimentos que compunham a 10ª de montanha. Onde está a força expedicionária? Aqui, ó, Brazilian Expeditionary Force, Monte Castelo. Nossa, então o americano fez a maior parte do serviço. Gente, os caras foram treinados para isso. Eles eram tropa de montanha. O Brasil não era tropa de montanha, era uma tropa de infantaria. Então, está de muito bom tamanho tomar isso aqui, tá? Então, o grande objetivo aqui também, a média de baixa que teve aqui dos americanos foram 800 e tantas baixas, mortes. Perderam bastante gente, porque aqui não foi fácil. Eles escalaram paredões aqui, porque eram alpinistas. Vocês tiveram aula com a 10ª, que foi uma aula perfeita. Eu assisti no YouTube. Vou esquecer o nome dele de novo. Eduardo Paparô. Ele faz um levantamento da 10ª perfeito, meu. Ele escreveu um livro sobre a 10ª de montanha, tá? E aí você vai entender por que caberia a 10ª isso e coube a nós Monte Castelo. Porque, ó, tá vendo essa linha? Essa é a área de atuação da 10ª de montanha. Daqui para cá, a atuação da FEB. Numa guerra, cada um cuida do seu quadrado, mas estamos lado a lado. Tanto que a lógica do ataque, do último ataque, é: os brasileiros só vão conquistar Monte Castelo quando os americanos tomarem Bela Torrácia. O que aconteceu? Bom, vamos lá, mais pra frente eu falo. Mas ganhou! Tá bom. Bem, não sabe que ganhamos. Os homens que galgaram o castelo. Esses vão ser os 13 batalhões. Primeiro batalhão, todos os primeiros ali, batalhão Zeda, que é o Major Olívio, o Godinho Zeda, Major Olívio. Qual era o grande problema do dia 4, dia 5, no dia 29 de novembro e no dia 12 de dezembro? É querer tomar Monte Castelo de frente. Parece até um absurdo quando a gente fala. Você sabe que o inimigo está te esperando e você vai assim, vai para cima, bem assim, o cara só vira arma e vai. Tá bom, não sei. Estratégia militar é assim. Pegou o batalhão do Major, o Zeda, ele veio pela direita, a gente volta ali, vem pela direita, um pelo centro
e um de reserva que vai acabar tendo que atuar aqui pela esquerda, tá? Em muitos livros acaba mostrando que o de reserva vai ter que atuar. Então, o batalhão Zeta vai pela direita, o Franklin pelo centro, e o do Sarmento vai ficar no apoio, mas que acaba dando suporte pelo lado esquerdo para fechar os flancos, tá? A artilharia divisionária vai garantir a progressão da tropa, bombardeando constantemente. Aí a gente tem a atuação da FAB. Isso aqui é a foto original, famosa, poucas que a gente tem dos soldados brasileiros se dirigindo para onde? Para a linha de Monte Castelo. Por quê? Porque o Departamento de Imprensa e Propaganda do Getúlio Vargas proibia foto na linha de combate, na linha de frente, foto e filmagem, não podia ter. Enquanto americano e alemão, o cara ficava na trincheira assim, atirando, até morrendo, muitos morriam para tirar foto ou filmar o combate. Qualquer cena brasileira de soldado brasileiro apontando fuzil, dando tiro, desculpa, tá? O fotógrafo falou, vamos fazer uma pose aqui, porque não tem. Essa é uma das poucas que a gente tem na linha de frente. E uma das poucas que a gente tem a foto é do sargento Max Wolff, quando ele tira a foto e uma hora depois está morto, porque achavam que não ia ter problema, por isso que deixaram o fotógrafo ir lá na frente, tá? Então, por que é importante falar aqui da artilharia divisionária? O Joel Silveira, que é o correspondente de guerra, ele vai estar ali no posto de comando do general Cordeiro de Farias, o comandante da artilharia divisionária, e ele vai fazer um relato vivo das coisas que ele está observando em loco do avanço brasileiro. Aí nós vamos ter, claro, é a primeira e única batalha, ou combate, como queiram, tá? Em que o Sentapua vai dar apoio à FEB, aos infantes brasileiros, tá? No dia 20, ela faz várias ações de bombardeio, ela bombardeia as casamatas alemãs, joga bomba, metralha, no começo do 21 não, mas até a noite, mais ou menos não tinha visibilidade. Só que o que se descobriu no dia 21? Que os alemães fizeram a mesma coisa dos japoneses em Iwo Jima. Quem assistiu o filme Cartas de Iwo Jima, onde os japoneses se tocaram dentro das cavernas, um buraco lá na montanha e se enfiaram, né? É isso, enquanto a artilharia brasileira martelava e o Sentapua jogava bomba de tudo, que é o seu tratorzão aí, com o P-47, o que acontecia? Passava, os alemães saíam da toca e voltavam a guarnecer seus pontos de defesa. Ingrato, não é? Para quem está atacando, é muito ruim. Para quem está defendendo, é uma maravilha. Porque quem tem que se expor sou eu ou quem está me atacando? Quem está me atacando. E aí a gente tem que dar valor à primeira elo, que pegava esses Pikers aqui, extremamente frágeis, sem armamento nenhum, muito envidraçados, né? Os alemães tinham um avião similar a ele também, que era o Fox, em que eles sobrevoaram Monte Castelo, com risco de flak e tudo mais, o fogo antiaéreo alemão, e mapeavam o que era observado de pontos alemães ou possíveis pontos de defesa, pontos fortes alemães. E aí era a comunicação desse avião com o posto de comando do Cordeiro de Farias, onde alinhava a direção, direcionava, né, os tiros da artilharia brasileira. Tá? Esse foi um momento muito importante em que houve um apoio aéreo brasileiro à tropa brasileira. A 10ª de montanha, aqui uma foto deles, especializados em combate alpino. Eles vão chegar em dezembro, vão passar esse período de adaptação também, janeiro, fevereiro, e o batismo de fogo deles na Itália vai ser aonde? Nesses combates, para tomar toda essa cadeia de montanhas que a gente tem, de Della Torrácia, até antes dela, tá? De Della Torrácia, de Belvedere até Della Torrácia, que vai ser bem complicado para eles, como a gente viu. Uma larga extensão, mas só a tropa alpina poderia fazer isso, tá? O que vai acontecer? O plano é o seguinte: a 10ª vai tomar Belvedere, vai tomar os cumes e vai tomar Della Torrácia. Pelo plano Encore, que é o plano de tomada daquela de Monte Castelo e de toda a cadeia de montanhas, era Monte Castelo. Os brasileiros só vão conseguir tomar Monte Castelo quando a 10ª de montanha tomar Della Torrácia.
brasileiro é inexplicável. Ele tomou Monte Castelo sem os americanos tomarem Terra Torraça. A pergunta fica, por que foi tão importante os brasileiros tomarem Monte Castelo sem que os americanos tivessem consolidado Terra Torraça? Porque Terra Torraça é a retaguarda de Monte Castelo. Dali vinha o fogo de artilharia. Então, obviamente, os alemães falavam, ó, tem aliado lá, brasileiro lá, que seja, está lá, tomou Monte Castelo. Fogo em Monte Castelo. Então, essa é a grande questão. Pela estratégia, não teve sentido os brasileiros tomarem Monte Castelo e a retaguarda não ter sido. O que aconteceu? Monte Castelo, as tropas tomaram, a gente vai ver, avançaram e acabaram dando apoio à 10ª de montanha, desviando o foco dos alemães, o que favoreceu os americanos a tomarem Terra Torraça. Aí ninguém fala isso. Lá, na 10ª de montanha, uma divisão que existe até hoje nos Estados Unidos, lutou no Iraque, no Afeganistão e está indo para o Azerbaijão agora. Sabe por que a 10ª está indo para o Azerbaijão, né? Uma potencial invasão do Irã. Tá? E é a 10ª que vai fazer isso. Por quê? É a ponta de lança. Porque é uma divisão especializada em combate em montanha. É para enaltecer o brilho do soldado brasileiro. Que, olha, desculpa a expressão, senhora, brasileiro se cagava de medo, ninguém quer morrer, ninguém quer tomar tiro, mas eu vou. Mesmo sujo, barbudo e fatigado, como diz o César Campeão. Não importa. Eu não tenho nem a cobra fumando no meu uniforme, porque eu não esquento a cabeça com isso. Eu quero é tomar aquela posição. Então, essa questão fica notável, né? Até para a 10ª de montanha, porque a 10ª de montanha, lá na sede deles, eles inauguraram um memorial da 10ª na Segunda Guerra, e eles fazem alusão à febre. Você vai lá, tem uma alusão à febre, inclusive esse episódio do apoio que os brasileiros deram para diminuir a tensão alemã, porque os alemães, eles focaram, porque o principal era não perder aquela cadeia toda. Monte Castelo eles até poderiam perder, mas lá não dava. Então, quando os brasileiros fazem a pinça, pô, aí o alemão fala, bom, aí não, também, senão vai ficar cercado. Aí eles retrocederam e os americanos conseguiram tomar Terra Torraça. Essa é a ordem de batalha da 232 Divisão Alemã, comandada pelo general von Glabers, que era o quê? Segundo batalhão, defesa central do flanco de Monte Castelo, também regimento 1043 e 1044, setor ao Monte Belvedere. Olha a área que ele está defendendo, de Terra Torraça, Monte Castelo, até o Belvedere. Então, aqui está todo ponto que tem. Esse é o plano de batalha. Quando você pesquisa, você acha, isso é documento oficial alemão, que sobreviveu à guerra. Está aqui o plano de batalha. Então, se o plano de batalha existe, você não pode falar que os alemães não estavam com ímpeto de defender as posições. Estavam sim, o máximo possível. Aqui a nossa linha do tempo. O ataque nosso começou 5h30, classicamente com ataque bombardeio preparatório, porque o alemão, agora a artilharia, não era para ser com a condição dia 12. A artilharia americana disparou equivocadamente. Agora não. Aqui abriu-se fogo às 5h30 da manhã, detonando para o início começasse meia hora de bombardeio sistemático da artilharia brasileira. 6 horas começa a subida, tá? Pela direita, pelo centro e a outra de reserva, aguardando a movimentação das outras duas. Até entre a manhã e a tarde, os alemães começam a aumentar o ímpeto de defesa de Monte Castelo no meio do dia, chegando ao ponto até os brasileiros darem uma parada, porque, gente, a metralha, a MG-40, a famosa Lourdinha, não era brincadeira. Ela não era brincadeira. Então ela fazia uma chuva de cobertura que era complicado para os brasileiros avançarem, tá? Mas, por conta da artilharia novamente agindo, 1 hora de barragem, 1 hora de barragem. Não tem inimigo que aguenta um negócio desse. Quando chega às 5h30 da tarde, o batalhão chega, o Frank, comandado pelo Frank, chega no cume. E aí depois
10 para 6, ele manda rádio andão, antenona, e diz: Castelo é nosso. Mas Cordeiro de Faria já tinha visto. Do ponto de observação dele, ele falou para o João Silveira, às 5h30, vamos tomar Castelo, sem sombra de dúvida. E aí, passa 20 minutos depois, o Frank fala: já estamos, só que não para lá. O combate continua, porque a Torrácia não foi tomada pelos americanos. Então toma Monte Castelo e continua o avanço brasileiro. Não acaba aqui. E aí, são os episódios que a gente tem. Ó, essa é uma foto clara de propaganda. Ou você está achando que os brasileiros estão atirando em alemão ali? Não. Tá? É uma foto de propaganda, infelizmente. Tá? Mas é isso. Mas fica aí, a gente sabe que eles passaram por situações dessas. Um caso muito que fica, mas os brasileiros fugiram de combate, tiveram atos de covardia. Esse caso da Casa Guanela, esse grupamento de casas no sopé do Monte Castelo, ficou chamado como a Noite dos Laurinhos. Foi no dia 2 de dezembro, até antes do ataque. O que acontece aqui? Primeiro, o 11º Regimento manda uma tropa para substituir o 1º RI que estava em Guanela, certo? O 6º estava cansado, então veio uma tropa, mas é 2 de dezembro. O 11º RI entrou em combate? Não. Então eles chegam para render. E tem um episódio que diz que no momento que o 6º vem vindo, os soldados são cansados, barbudos, sujos e fatigados, vem vindo do 11º. E olha os caras chorando, um segurando o outro, todo estropiado, lama, e eles olham aquilo, já fica meio cabreiro, já ficaram cabreiro, olharam aquilo, aí eles estão ali, olha o grande problema. Os alemães, do ponto de observação de Castelo, perceberam essa movimentação. O que eles falaram? Tropa nova. Opa, está tendo troca com todo o exército. Está saindo uma tropa que estava ali guarnecendo, está chegando outra. E essa está chegando agora, de uma marcha. O que nós vamos fazer? Aproveitar esse momento de reagrupamento dessa nova tropa e fazer um contra-ataque, tá? E aí eles vão fazer essa foto clássica, né? Essa é G42, a famosa Lourdinha. Pode pegar qualquer foto da guerra da Ucrânia que os ucranianos estão usando a G42, tiraram do museu para usar. Mas ela é extremamente operacional, ela é extremamente contemporânea pela idade que tem, tá? Então o que acontece? Os alemães fizeram, como é tropa inexperiente, eles fizeram o seguinte: o grosso, que foi em direção a Guanela, alguns outros soldados alemães, poucos, 3 ou 4, foram com várias lanternas na mão. Então o brasileiro que via, ele via que vinha um grupo aqui, mas várias lanternas nos flancos. Então ele imaginava que estava vindo muito mais alemães do que de fato estava vindo. Aquelas lanternas eram só para imitar um número maior de soldados. Essa foi a pegada. Eu tenho pouco soldado, o alemão fez isso, tá? Só que, lembra que eles vieram na marcha? Vieram do barro, uma marcha de 6 km, tá? Para chegar, para render o 6º RI em Guanela. Quando chegaram e se acomodaram, eles não fizeram a primeira coisa que o infante tem que fazer quando ele passa por uma marcha onde tem lama, tem sujeira, que é sentar a bunda no chão, pegar seu fuzil e limpar. Eles não limparam os fuzis, eles não limparam os morteiros. O que deu? Na hora de reagir ao ataque alemão, a arma engasgava, o morteiro não atingia com a precisão. Por quê? Porque não fizeram a manutenção dos armamentos. Isso é bem complicado, né? Isso é padrão de qualquer soldado. Você parou numa trilha, primeira coisa que você checa é equipamento. Está tudo em ordem, está limpo e tal. Aquela coisa chata de abre o fuzil e olha, aqui ó, por que tem um pelo aqui dentro? É para o cara pegar a noção de que aquilo ali é a tua vida. Você mantém aquilo limpo, perfeito estado, porque ele vai te salvar. E isso foi um agravante. E aí, óbvio, comunicação falha, artilharia brasileira não se sabe por que equívoco,
porque ela não era muito de fazer isso. Deu fogo amigo também. Então as granadas brasileiras, elas explodiram muito próximo de onde eles estavam. Imagine uma tropa seca, sem experiência nenhuma de combate. O que aconteceu? Pânico. Eu estou vendo meu tenente correr. Tchau, eu vou também. Todo mundo correu, tanto que os oficiais todos foram depois processados pela justiça militar, condenados, porém foram absolvidos por aquele indulto do Vargas no final de 45. Mas eles foram mandados para o Brasil presos, tá? Por conta, um voltou xarope, ficou traumatizado, não vou citar nomes, não é meu objetivo, mas voltou xarope, ficou envergonhado, ele tinha vergonha dessa situação. E por que chamou Noite dos Laurindos? Porque em 43 tinha um samba que falava que Laurindo desce o morro. A letra direito, procurei, não achei. E lá, é a letra do Laurindo. Tem. Põe. Vamos saber por que eles zoaram os caras de Laurindo. Vocês vão ver a Noite dos Laurindos. Quem vem dançando? Porque o Laurinda está descendo assim, né? Porque vai descer o morro no carnaval, tá no carnaval. E brasileiro é como os zoados, cara. É os Laurindos. Só que assim, ficou mal pro 11º, né? Esse batalhão, ele vai ter a sua... como é que fala quando a gente... Redenção. Tá, perfeito. A redenção vai ser em Montese. Eles vão ser o primeiro batalhão a entrar em Montese. Vou mostrar o valor deles. Mas aqui eles eram cruz. São episódios que acontecem. Como aconteceu com as tropas blindadas de Patton, quando chegaram no norte da África e travaram o primeiro combate com o Africa Corps no Passo de Kasserine. Sabe o que os americanos fizeram? Largaram os tanques Sherman e saíram correndo. Patton quis matar, né? Por quê? Quando chegou os Panzer, daquele jeito, né? O alemão tá pra tudo ou nada. Aí os caras, então, aí o americano pode, o brasileiro pinta o Laurindo, mas foi sério, os oficiais responderam na justiça militar, foi um negócio, porque não dá, né, covardia frente ao inimigo, você é o superior, né, você pode ter que dar um exemplo, né. Esse episódio se tornou o maior símbolo das dificuldades de coordenação, preparo psicológico e liderança da FEB na Itália. Tá? Isso o Mascarenhas vai sempre chamar atenção. Inclusive, muito que o Zenóbio perdeu a autoridade dele de general comandante da infantaria por conta disso. Ele fala, você não orienta os comandos? Os 17 de Abetai, a gente pode passar, não pode deixar de falar disso. O que aconteceu? Esse episódio aconteceu no ataque do dia 12. No dia 21, quando foi atacar, mesmo depois, quando tomou-se Monte Castelo, deixa eu avançar, né? Tomou Monte Castelo, se encontrou muitos corpos de brasileiros que tinham morrido no dia 12. Os alemães não enterraram, ficaram lá. Aliás, o alemão não enterrava nem o soldado dele. Ele deixava o soldado dele ali, aí você está lá, né? Aí você tem um negócio no seu braço, é o soldado alemão. Ixi, vou levar para o Brasil. Na hora que eu punha a mão e puxava, tinha uma armadilha no morto alemão, uma bomba, uma granada. Tanto que, quando os alemães eram feitos prisioneiros, falavam assim, por que vocês põem bomba nos seus camaradas mortos? Um falou para o Joel Silveira, o jornalista que ele fazia lá no interrogatório também, acompanhava, né? Ele falava assim, mas um soldado alemão ainda morto pode combater. Tá. Então, os brasileiros aprenderam entrou numa casa, tem uma coisa bonita lá, tem uma cruz de ferro alemã, tem um capacete, não põe a mão naquilo, pelo amor, deixa os caras da mina vir olhar, ver o que tem. Se você botar a Luger está brilhando ali no corpo, está aqui na cintura, está brilhando, na que você puxa, e aconteceu vários episódios desses, o Brasil perder a mão,
né, ser ferido. Morte eu não vi nenhum caso, né, pode ter acontecido, mas essas armadilhas eram comuns. O que aconteceu? Eu falei que os corpos ficavam lá. Os corpos dos 17 de Abetaia também vão ser encontrados quando do avanço brasileiro para tomar Monte Castelo em Abetaia. Abetaia era um ponto forte alemão no dia 12 e abandonado no dia 21. Quando os brasileiros chegam, o que eles encontram? Uma visão macabra. Eu até coloco isso no livro. Está um semicírculo na frente de uma casa, que é uma casa que virou uma casa-mata, tá? Interessante que todos os soldados brasileiros estavam caídos com o braço com a arma para frente. E quando foi se olhar, eles estavam praticamente mumificados pelo inverno e tal. Quando foi se olhar o armamento, totalmente descarregado. Eles lutavam até o último dia. Isso não é conversinha, não é endeusando, não, é a verdade. Quem comandou o 17, no meio da confusão do dia 12, tem um sargento, o sargento Luiz Rodrigues, do 1º RI. Ele pega os outros soldados, são todos 11º, então não eram da mesma, tá? Ele pega, tipo, ninguém sabe, mas especulação. Como estava tendo, né, um ponto forte alemão e estava tendo baixas, ele reuniu aquele soldado, ó, comigo, o líder, comigo, vamos tomar lá. E tentaram cercar a casa. E aí, fatal aconteceu. Olha, linha de metralhadora não é para qualquer um, ainda mais essa metralhadora alemã. Então, o que se encontra no dia do 20 para o 21 são o corpo dos 17, né, de Abetaia, que eu não sei quem foi Itália, se tem algum monumento lá, uma tem, né? Provavelmente pelos italianos, né? Sabe disso, né? O governo brasileiro não faz muita coisa lá não, tá? Quem faz são os italianos, dá em homenagem. Do Marx foi os italianos, a prefeitura da cidade e tantos outros. É difícil, né? Complicado. Bom, aqui vamos ver em loco como que foi a situação. Houve um episódio que o que aconteceu na subida? Quando se subiu, os brasileiros avançaram tão rápido que os americanos que estavam tentando pegar Bela Torrácia confundiram os brasileiros. Na verdade, os americanos se perderam. Eles se perderam por fogo alemão. Eles fugiram lembra aquela linha divisória? Eles entraram na linha brasileira. E quando eles entraram na linha brasileira e viram os brasileiros no meio do calor do combate, acharam que eram os alemães e atiraram. Os caras da 10ª atiraram nos expedicionários, matando um e ferindo outros, até que a bagunça se organiza. O Castelo Branco, que era major e que era do Estado-Maior da Força Expedicionária Brasileira, que é o mesmo Castelo Branco que vai ser o primeiro presidente no golpe civil militar de 64, ele relata esse incidente no relatório dele. Elementos da 10ª de montanha que deveriam ficar à esquerda da FEB se perderam de sua área de atuação e acabaram entrando na zona de combate designada para os brasileiros. Julgando erradamente se tratar de alemães, os soldados da 10ª atiraram sobre os brasileiros. Como resultado, um soldado da FEB foi morto e, com a confusão instaurada, temporariamente interrompida a progressão. Esse vem o pior agora. A guarnição de alemães, já quase cercada em Monte Castelo, se aproveitou da confusão entre brasileiros e americanos para fugir, abandonando a posição. Esse é o relatório do Castelo Branco, tá? Esse episódio teria sido uma das causas para o reduzido número de alemães capturados, só 27. Você fala, então tinham poucos alemães? Não. Quando eles viram a confusão, o alemão está atento, eu estou na defesa, eu estou observando tudo. Ixi, estão se matando. É agora, porque vai fechar os que ficaram. Então isso que é um número reduzido, era para ter mais prisioneiros. Esse é um episódio bem controverso, tá? Esse é o jornalista Joel Silveira, uma pessoa que escreveu livros enaltecendo e ao mesmo tempo apontando os erros da FEB. Aqui está ele acompanhando do posto de comando da artilharia divisionária, né, do Cordeiro de Farias. É a fala dele, ele escreveu isso. Sem dúvida alguma, o instante mais sensacional aconteceu às 16h20, quando a artilharia divisionária concentrou seu poder de fogo sobre Castelo.
No céu de inverno, a noite já se pronunciava, de forma que se notavam nitidamente as chamas que surgiam a cada explosão dos obuses. Chamas altas que o binóculo me mostra tão próximas. Às 17h45, o general Cordeiro de Farias afasta-se da luneta de observação. Volta-se para mim e diz: Castelo está praticamente conquistado. 5, 10 minutos depois, Major Franklin fala: Castelo é nosso, né? Mas a luta não para. Os heróis. Falando em luta não para, nós temos a grande figura brasileira, um militar brasileiro com maior condecoração da história do Brasil, porque ele recebeu essas 2 medalhas americanas, a primeira, a medalha de serviços distintos, e a segunda, a Silver Star, a medalha de prata. A única medalha mais importante que é de serviços distintos é a medalha de honra. Então entendam, qualquer tropa estrangeira atuando sob comando do exército americano pode receber qualquer medalha, que qualquer soldado americano, o estrangeiro pode receber, menos uma, a medalha de honra. E tem a medalha de honra do exército, da aeronáutica e da marinha e dos fuzileiros, dos marines. Então, o Miguel Hess, ele não recebeu a medalha de honra porque ele não é americano. Se ele fosse americano, ele receberia a medalha de honra. Ele recebeu a medalha de serviços distintos. O que aconteceu? Ele ficou chamado de pelotão fantasma. Lembra no dia 12 que eu falei que teve um pelotão que chegou, conseguiu avançar mais? Era o dele. Só que ele avançou tanto e tomou até fogo da artilharia brasileira, teve que mandar parar, que ele ficou cercado. Mas mesmo cercado, ele continua. E tanto que quando ele chega a 2/3 de Monte Castelo, ele manda no rádio: me manda reforço que a gente toma Castelo. Eu estou aqui, estou a 2/3, eu estou quase. Não tinha como mandar. Então ele ficou cercado, os alemães massacrando. Mesmo assim, ele contra-atacava. Tem ideia, ele foi com um pelotão de 50 soldados. Ele voltou com 10. 40 entre mortos e feridos ficaram em Monte Castelo. Ele faz, nos contra-ataques, ele faz 5 alemães prisioneiros. Ele quer voltar. Não dá. O ataque do dia 12 acabou que hora? 15 horas. Ele teve que esperar a noite, porque é tudo pelado lá. Não tinha vegetação nenhuma. Você tem que sair à noite. Então, quando anoiteceu, ele voltou com os 10, só que não voltou com 5 alemães. O que ele fez com os alemães? Executou eles. Ele relata, ele falou: não tinha condições de eu trazer ele de volta. Eu não ia trazer. E não ia soltar também. Não vou liberar o alemão. Só pega o resgate do soldado Ryan, vocês vão entender isso. Quando o capitão lá tem uma lapse, porque o cabo fica na cabeça dele, e libera aquele alemão, que acaba até com a sepultura. Já assistiram o resgate? Deixa embora, você vai matar o cara, por quê? Aí o cara vai embora. Quem é o soldado alemão que mata o capitão do filme? É aquele. E aí o cabo lá, o punk, todo mundo fala que é covarde, eu não concordo com isso. Ele só não tinha experiência de combate, depois ele vai ficar com o couro duro, e quem vai matar o cara? Ele. Tá? Então, o resto é que é assim, não vou, eu tenho que fugir com 10, no calor, na escuridão da noite, e ainda levar 5 prisioneiros? Desculpa. Isso acontece, sempre aconteceu, e sempre vai acontecer, tá? Só que, por conta dessa ação que ele tem nesse dia, no dia 12, ele recebe a Silver Star. Quando ele vai receber a de serviço distinto? Lembra? Castelo tomado, Castelo é nosso. O avanço continua, porque a Torrácia não foi tomada. Então os brasileiros vão em direção a La Serra. Em La Serra, quem que está lá na linha? Major, na época tenente, né? Tenente, o resto. O tenente Apolo continua o avanço, toma La Serra. La Serra tomada foi tão violenta que na região de La Serra o combate foi corpo a corpo. Nós tivemos a morte de um expedicionário por baioneta, que ele entrou dentro de uma casa, eles se entrevaram, porque eram casinhas ali, ele entrou e morreu por baioneta alemã. Então você vê a intensidade, porque não era comum esse olho a olho, né? Você viu o alemão atirar, o alemão tinha mais esse olho no olho mesmo, e vão pegar alguma coisa, uma faca, uma baioneta,
Lacerra foi. E novamente, quem está à frente disso tudo, toma Lacerra e garante a retaguarda da 10ª de montanha, que aí a 10ª de montanha consegue tomar dela Torraça? Apolo. Aí o comando americano fala, quem era o oficial que comandou aquilo? A FEB tem que mandar o nome dele. O que eu estou falando? Seria a medalha de honra. Mas brasileiro, nem estrangeiro pode. Uma medalha de distinção. Olha só, ele fica no exército, depois ele tem problema de saúde por conta da guerra, ele com mobilidade reduzida e tal. Ele falece com 80 anos. Nenhum representante do exército, apenas amigos dele, né, de FEB, acho que é um oficial ou outro, mas nenhum assim top, ou representante do governo. Quem aparece de repente no enterro dele? O almirante atido militar americano em Brasília, vem fardado, lotado de medalha, SEAL, parece que era SEAL ainda, chegou com a bandeira americana e brasileira, entregou para a viúva, falou assim, me desculpe, minha senhora, eu vejo que aqui não tem um representante do governo brasileiro, mas fique em paz, porque pena que os brasileiros não tenham a mesma consideração ao feito heróico do seu marido, porque se o seu marido vivesse nos Estados Unidos, ele seria homenageado sempre. Isso aqui estaria cheio de pessoas na despedida dele. Então, minhas condolências e tal. Vergonha alheia, né? Para nós. Quer dizer, ninguém olha, o cara morreu, alguém no comando do exército, alguém na presidência, pô, o cara ganhou a maior medalha que o exército americano dá para um cara estrangeiro. Manda alguém, vai um ministro de alguma coisa lá. Nada. Para variar, né? Para variar. Frei Orlando, por que ele aparece aqui? Ele é uma figura icônica. No navio, quando ele vinha para o segundo e terceiro, ele vinha para o terceiro escalão, que era do Mark Wolf. Ele vem e falou que ele falava assim, no navio, quando o pessoal estava passando mal de enjoo, né? Eu não estava acostumado a nada. Ele fala, vamos gente, vamos firme em nome de Deus, a cobra vai fumar. E ele toda hora estava, e tinha uma oportunidade de fazer uma missa lá, fique em paz, ele está sempre na linha de combate, na linha de frente, ele ia lá na frente, ele queria estar lá, ele queria estar, os caras não podem ir lá na linha de frente, mas ele queria estar no movimento. No dia 20, ele sai que nem um doido pelas estradas e começa a pedir carona para tudo que é jeito que passa. Eu falo, eu quero ir lá para frente. Não, falei, não pode, tá perigoso nada, cara. Vamos lá, dia 20 de fevereiro, 21 ataque. Um jipe parou. Eu quero ir lá para meus meninos, eu quero dar um conforto espiritual para ele. Bora, falei, vamos. Ele só deu partizano no jipe. Eles estão andando pela estrada, a estrada chega um momento que ela está com uma rocha lá, acho que bombardeio alemão, precisa atirar. Todo mundo desce do jipe e eu não sei por que cargas d'água o partisano pega a escopeta dele, virado o cabo, o cano para cá, Frei Orlando aqui, o cara dá na pedra assim. Disparou, pegou no peito do Frei Orlando na hora. Ele cai, quem está lá e testemunha diz que ele fala, Ave Maria, e morre. Ele pegou bem assim, tá? Parece que ele chega a pegar a mão no terço, botar o pé na mão assim, ele pega e fala, quando essa notícia chega, olha, véspera de combate, já o pessoal traumatizado dos outros ataques, pesou, tá? Pesou e pesou forte, tá? Frei Orlando morreu, tá? Então hoje ele também é o patrono da capelania do exército e tal, mas uma figura que é o oficial de maior patente que morreu na Força Expedicionária, tá? Uma pena. Aqui o cabo Marcelo Luiz, olha a figura desse brasileiro. Esse brasileiro ganhou a Silver Star. Esse cara tomou um ninho de metralhadora, não satisfeito, tomou mais um ninho de metralhadora alemã, fez mais de 10 prisioneiros e fez os caras carregar todo o equipamento deles, recolheu tudo e voltou. Foi ferido também. Está aqui, é de Marília. Voltou para o Brasil, o exército aproveitou o cara desse? Não. Aí a gente vê aquele famoso Ed Murphy, né? Não o Ed Murphy ator, tá? É o Murphy soldado lá, americano lá, que ganhou todas as condecorações, é o Aldi. Falando de Ed Murphy, né? Uma figura. É o que fez faroeste pra caramba depois. Ganhou todas as medalhas. O cara, tá
aqui, ó. Olha o biotipo dele aqui, ó. Todo feliz, ganhou uma medalha. Aí eu digo, valorizamos ele? Não. Silver Star, a Bronze Star é para um ato meritório, num grupo de combate, mas quando você ganha uma Silver Star, significa já uma ação individual. No caso do Apollo, ele ganhou a Silver Star porque ele, por causa do comando dele, todo mundo veio. E nesse caso ele ganhou a Silver, a prata e não o bronze, porque foi por iniciativa dele, ele não tinha sargento ali, ele pega o grupo com a mão para cima. E ele foi para cima mesmo, tá? Tá aí, ó. Olha que figura. Eu acho linda essa foto. Porque mostra que valor não dá no aspecto físico. Está do que ele carrega dentro dele. Orgulhoso por ele ter ganhado, poderia até estar morto no mausoléu ali do aterro do Flamengo. Soldado Sérgio Pereira. Calma que está indo, vai acabar. O Sérgio Pereira, ele ganha Bronze Star. Mas o que acontece? É do episódio do dia 12. No dia 12, ele é ajudante de ordens do Capitão Bueno. O Capitão Bueno é ajudante, é genro do Zenóbio da Costa. No dia 12 de dezembro, começa a saga do Max, vocês entenderem. O Max está lá, dia 12, o pau está comendo em Monte Castelo, o sargento Max Wolff fica agoniado, né, porque ele está excedente, né? Ele está adjunto do comando, ele era operacional. Aí ele vê aquele movimento e ele fala, não dá. Ele pede permissão do capitão, fala, eu vou lá, eu vou levar munição para os nossos amigos lá no pé do Monte Castelo, e na volta, vem um padioleiro comigo, e eu venho trazendo ferido. Eu vou levar munição, e aí começa a saga do Max. O Zenóbio, sabendo que o Max está fazendo esse vai e vem, pega um favor. Por quê? O Capitão Bueno está no ataque, está lá no Monte Castelo. Ele toma um tiro que transpassa o peito esquerdo dele, vai. Ele cai, muitos soldados dão ele como morto, mas ele rasteja, consegue chegar no sopé do Monte Castelo, e o córrego, um riachinho que tem ali, ele desmaia e cai com meio corpo para dentro da água. E a água congela. Qual foi a sorte dele? Por congelar, estancou o sangue, porque a bala transpassou, estancou. E aí o Zenóbio fala, estou sabendo que o Max está fazendo idas e vindas lá em Monte Castelo. Pediu, pessoalmente, Max, procura o capitão Bueno. Aí o Max responde, já fui, já voltei e não encontrei. Esse que é o ajudante de ordens do capitão, ele sai lá do comando sem falar nada para ninguém, não vai com arma, não vai com nada, ele vai e entra na terra de ninguém, de noite no dia 12, o alemão sentando bala, tá bem? O ataque parou às 15 horas, mas o fervo tá ali, toca para cá, toca para lá. Ele vai e percorre 2 quilômetros à procura do capitão, e acha o corpo do capitão. No primeiro momento ele acha que ele está morto. Quando ele vira, o capitão Leno abre, né, o olho, né, então está moribundo, mas está ali. Ele põe o capitão no ombro, carrega, e ele vem 2 quilômetros, fogo inimigo, esconde daqui, esconde dali, e chega no posto de comando da fé. Por conta desse, ele poderia até ter ganhado a Silver, mas não, a Silver é para uma ação de combate, né? No caso dele foi meritória, porque ele se arriscou para salvar a vida de outro. Então ele recebeu a Bronze Star, tá? O soldado foram amigos, né? Os dois, depois o Capitão Bueno, depois quando chegou a general, e eles eram amigos íntimos, frequentar a casa e tudo mais. O Sargento Max. O Sargento Max ganha a sua primeira medalha, né, em vida, né, a Bronze Star, por uma ação que ele fez no dia 13. Isso aqui, está lá, o porquê ele ganhou a medalha, a citação meritosa dele. Deixa eu destacar o desassombro do 3º Sargento Max Wolff Filho, que todas as vezes que se apresenta uma missão perigosa, principalmente de patrulha, espontaneamente se oferece para fazer parte dela. O registro com satisfação essa particularidade do Sargento Wolff, pela qual revela para os filhos a noção perfeita do dever militar. Ele manda um telegrama para a filha dele, para a irmã dele, para a filha, e diz: olha, está tudo bem aqui,
aqui é o mundo que eu escolhi para mim, eu sempre quis isso, a guerra, tá? Toma conta da minha pequena, eu quero que se acontecer algo comigo, você, quando para a irmã, fica com ela, mas tenha certeza de uma coisa, falou para a irmã no telegrama, falou assim, se eu morrer, pode ter certeza que eu morri feliz, eu morri cumprindo o meu dever. Ele era caixão e tal, tem muitas pessoas que não gostavam dele, mas é essa figura aí paterna. Está aqui o que recebe a Bronze Star do comandante do 5º Exército, porque o general Truscott, porque o general Mark Clark deixa o comando do 5º Exército e passa a ser o general do comando de operações do Mediterrâneo todo. O general Truscott assume o comando do 5º Exército, está lá, né, tudo ali, como que foi o relatório para ele ganhar a medalha. Curiosidade do Major Vernon Walters. Poucas pessoas conhecem. Quantos já ouviram falar do Vernon Walters? Levanta a mão. Beleza. Vernon Walters, oficial de ligação do 5º Exército com a FEB, para um português fluente, veio uma época no Brasil, no Rio de Janeiro, foi que ele veio, uma vez ele veio por conta do Rio de Janeiro e começou a andar por Copacabana, ia no mercado, comprava alguma coisa e queria perceber se alguém sabia que ele era estrangeiro. Então ele falou, vai ter sotaque. Então ele fazia esse área de ligação, tá aqui ó, Mascarenhas, o Zenóbio da infantaria e o Klittenberg, o general do 4º Corpo, ele está como intérprete, então o que o Mascarenhas fala, ele traduz e vice-versa, tá? Beleza, Vernon Walters, é aquele que se cagou lá em Porreta Terra, mas vocês viram uma bomba caindo aqui, os caras rindo, não, esquenta aqui sim, mas ele falou que foi bom, porque todos os amigos dele, ele não era oficial do West Point, ele era formado e ele entrou no exército, né, para lutar, mas não era oficial de carreira. Ele falava que todos os amigos dele estavam em combate, e ele se sentia mal por conta disso. E quando ele ficou em Porreta Terra, com o comando, esses bombardeios, ele sentiu medo no começo, depois ele falou, foi a melhor coisa, porque eu senti o calor do combate. Aquela frescura. Essa foto, 1964, Castelo Branco, presidente do Brasil, Vernon Walters, embaixador americano no Brasil, colocado pelo Kennedy, porque ele fala português perfeito. Kennedy morre, Nixon assume. Está tendo movimento lá, civil-militar, para o golpe. O Vernon Walters liga para o Nixon. Todas as ligações da Casa Branca são gravadas, tá? Uma em sigilo, mas essa está liberada. E Nixon diz, Walters, o quanto podemos confiar nesse movimento militar aí? Eu devo reconhecer esse golpe? O Vernon fala, tranquilo, presidente, porque eu conheço Castelo Branco desde a Segunda Guerra. Ele era da Força Expedicionária e fazia parte do alto comando. Tranquilo, tá? E outra, ele tomou posse vestido de civil e não como militar. Aí o Nixon, porque o Nixon ligou para ele para saber se ele reconhecia oficialmente. Os Estados Unidos são um dos primeiros países a reconhecer a nova forma de regime em 64, tá? Então, vê como às vezes o universo, quando o pessoal fala de golpe militar, sem saber que tudo são, existem momentos. Esse momento perfeito, o cara conhece os brasileiros desde 44, 45. O cara se torna, depois sabe o que ele vai se tornar? Diretor da CIA. Tá bom? Então, aí vocês falam, tudo tem uma, no Brasil nada é à toa, tudo tem uma razão de ser. Legado de Monte Castelo, a redenção, né? Melhor palavra, depois de tantos entreveros, teve realmente, né, conquista, vitória bom, amadurecimento da tropa, a evolução, maturidade combativa, até com o apoio em certo momento da Força Aérea, uma operação conjunta com o aliado da 10ª, e um grande impacto vai ser romper a linha de defesa alemã, o Vale do Pó. Então, deixa eu só falar, vocês lembram quem estava presente na aula do professor no último sábado? O que aconteceu? Acabou a Itália, certo? A Itália acabou a Península, aí tem o Vale do Pó. O que mandaram a FEB fazer? Depois que ela tomar Montese, que Montese também foi estratégico, tá? Tomar Montese foi para tirar o esforço alemão, para não barrar a 10ª, porque a 10ª ia correr o Vale do Pó para chegar aos Alpes.
para bloquear, já ficar lá esperando os alemães, ou capturá-los, tá? Então, os brasileiros tomaram Montese, desviaram o fogo alemão, porque a maior carga de artilharia dos alemães na Itália se deu em Montese. Vou repetir, a maior carga de artilharia alemã na Itália se deu em Montese. E olha que a campanha da Itália foi desde 43. Tamanho que eles queriam manter, tanto que, Feb sai de um combate de montanha e vai para um combate de cidadela, de cidade, rua, casa. Não é de matar uma pessoa, você é montanha, agora você não é mais montanha, agora você é tropa de entrar, fazer limpeza diária, casa por casa, rua por rua. Sniper alemão brincando de matar brasileiro à vontade. Tá a história de sniper lá na torre da igreja. Muito brasileiro morreu com tiro de sniper americano. Morremos muito em Monte Castelo, mas proporcionalmente, em 2 dias de combate, morreu muito mais em Montese. Só que o que aconteceu? Desviou. O que o comando americano falou? A FEB não segue em frente, ela vai à esquerda, ela não vai atravessar o pó, ela vai seguir o Apeninos e vai para lá, enquanto a 10ª vai seguir em frente. A FEB não tem que continuar. A 10ª foi e não encontrou nada. A FEB virou à esquerda e se deparou com a 148 se mandando, que foi o esquadrão de reconhecimento, que pegou uma patrulha avançada alemã e falou: o Pitaluga, assim, não é coisa pequena o que a gente está vendo aqui, o negócio aqui é quente. Aí foi aquela correria. Por que correria? Porque a infantaria estava a pé, pegaram um caminhão da artilharia, botaram tudo e correu, porque tinha uma divisão alemã se rendendo os brasileiros na Itália. Antes, mas já era o final da guerra, mas a capitulação não tinha se dado ainda, nem na Itália, vai ser dias depois. Então, a primeira divisão alemã na Itália se rendeu uma tropa aliada para os brasileiros. Então, se isso é pouca coisa, eu não sei o que seria mais. E essa que eu queria aqui terminar com vocês. Esse, para quem, alguém já viu ou sabe aonde fica esse monumento? Está lá no topo, bem no frontão do Museu do Expedicionário, né, a Casa do Expedicionário lá de Curitiba. Fica lá em cima. Pensa se não é uma falta de vontade de alguém tirar um molde disso daqui, contratar um artista e colocar esse monumento. Eu não estou falando para tirar aquele de Monte Castelo, aqueles arcos que não levam a lugar nenhum, mas colocar aquilo ali, com esse soldado apontando para frente e apontando para Castelo. Não dá um orgulho, vem estrangeiro e fala: caramba, esse aqui, olha, agora o estrangeiro vai aquele arco ali, nem lê a placa, nem nada. É só um artista contemporâneo italiano que colocou, que nada. Isso aqui é um dos monumentos mais lindos da FEB, tá? Pena que ele fica no frontão. Eles não descem não digo descer ele para fazer uma cópia e colocar lá na praça, tá? Então, assim, eu agradeço a paciência de vocês. Eu sei que é longo, mas eu tentei ser mais objetivo possível e não ser tão desgastante para vocês, tá? Então, quem quiser fazer perguntas, se eu puder responder, estou à disposição. Obrigado. Não, na verdade, é só uma curiosidade. Você falou que no dia 12 de dezembro, o pessoal no terceiro ataque, eles tinham a intenção de, até o Natal, chegar em Bolonha. Isso assim, isso era um papo de tropa? Não, era diretriz, era diretriz do 5º Exército Americano por conta do Mark Clark tomar Bolonha até o Natal. Tinha que dar jeito de qualquer forma. Só que aí, no ataque do dia 12, não se dá conta mesmo, não ia rolar. Mas era diretriz do 5º, mesmo ele saindo, Mark Clark saindo, como comandante do Teatro de Operações do Mediterrâneo, o Truscott segue a mesma linha. Só que aí, 12 de dezembro, mostra a impossibilidade, que o inverno ficou cada vez pior e não deu. Se tivesse tomado, talvez seria um pouco, porque aí eu bloqueei já, né? Agora eu estou no Vale do Pó, agora é só cercar aquilo ali, ou os alemães vão ficar até o último nos Apeninos, mas passar, porque qual era a pegada dos alemães? Retroceder
para chegar na Áustria, no sul da Áustria, né? Só para salvar então pode chegar nos Apeninos, nos Alpes e ajudar a grande Alemanha, né? Pode sair daqui e vou para lá. É isso. Os feitos da FEB, eles não são passados na escola, é uma pena, por uma questão ideológica imbecil, porque Segunda Guerra Mundial é tema do ensino médio, tá? Não vou falar nem no ensino fundamental 2, no ensino médio é tema, né? É currículo, deveria ser, não no sentido de enaltecer, eu estou falando, simplesmente mostrar a diversidade que os brasileiros passaram no combate da Segunda Guerra Mundial, tá? Ó, só para, vou pedir permissão, tá? Como eu sou escritor, eu trouxe meus livros, não estou brigando ninguém, tá? É só o meu jabá, tá? Meus 3 livros, para quem não conhece, Gladiadores do Céu, é meu primeiro, é a história de um aviador alemão ao final da Segunda Guerra Mundial. Gramas de valores, situações de combate, tem muito. Esse aqui eu garanto, e quem lê isso aqui mata num dia de leitura, tamanha fluidez. Inclusive, isso aqui já está sendo especulação de um filme pela Netflix, tá? Já tem tratativas, porque um cara leu e falou, não, você tem que virar um filme. Não sei no que vai dar, se um dia der, um dia você fala, eu li esse livro antes de virar um filme, tá? Só que o que me fez entrar no universo da Força Expedicionária foi esse livro aqui. Ele é filho da pandemia, óbvio, né? Na pandemia tinha que se ocupar de algo, né? E aí eu escrevi o Fibra de Herói, que é uma história da Força... eu vou acompanhar esse livro para saber a história da Força Expedicionária. Tá bom, você vai ter uma boa noção. Mas aqui é uma figura, que é o Sargento Max Wolff, mostrando as diversas situações que aconteceram nos combates, o dia a dia dos soldados, né? No final do livro tem a relação de todos os mortos da FEB, da FAB, tá? Relação dos navios afundados. Então esse aqui que me deu projeção no meio, né, dos filhos expedicionários, no meio militar, já ministrei palestras na ESA, já nos vários batalhões do exército já me chamaram, tá? Então assim, ele é um livro ficcional, todos os personagens são verídicos. Tem umas cenas ali, mas que é meu preferido, é meu primogênito. Mas aqui é um trabalho feito com muito carinho, com pouco apoio do exército, porque praticamente eles não têm nada, eu não sei, o arquivo, ninguém acha nada, ninguém vê nada, mas eu tive a liberdade de criar certas situações a partir do quê? Dos pais de vocês, de muitos expedicionários. Aqui está muito da memória dos expedicionários, eu usei isso para montar a história, tá? E por fim, esse meu livro, que é a segunda edição das Mulheres da Guerra, que eu lancei particular no ano retrasado, e aí a editora falou, nossa, esse livro... Eu falei, vocês me cobraram caro para lançar, eu fiz por mim, isso é muito mais barato. Não, a gente quer editar ele. Tá bom, quer editar, mas não vou pagar nada. Não. Tem interesse na coisa, né? Aí reformularam a capa e tudo mais. Então aqui as Mulheres da Guerra, eu faço uma introdução, eu falo do papel das mulheres nas guerras desde a antiguidade, falo da participação forte que você tem na Primeira Guerra Mundial, tá? Que poucas pessoas sabem, mas existiram, tá? Figuras icônicas. E aí entro no universo da Segunda Guerra Mundial, vai ter mulher nazista, vai ter mulher francesa espiã, vai ter americana, soviética, aviadora, sniper, vai ter as mulheres que sofreram com as violências sexuais no final da guerra. Então é um livro que cada capítulo conta uma história e valoriza a história dessas mulheres aí também. Uma boa leitura. Eu vou falar para vocês que esse livro aqui, em escolas, eu já fui dar palestra em escolas de ensino fundamental, as crianças ou adolescentes amaram de ler e aluno não ler. Principalmente as meninas que ficaram, falou, nossa, isso aqui é ser mulher, eles vivem no universo do funk, da coisa, elas ficaram de cara com as histórias daqui, tá? Então, é um pouco aí do meu trabalho, tá? Mas que tá aqui. Quem quiser, depois conversa comigo, a gente vê o que dá para fazer, tá? Obrigadão, viu? Bom, queria agradecer a todos e nesse momento especialmente ao Ulisses Batista e
ficou muito satisfeito quando foi convidada, foi indicada pelo Sidney para fazer essa palestra, e uma bela palestra. Nós ficamos sabendo através de outras pessoas que realmente ia ser um momento marcante, que foi mesmo. Muito obrigado. Eu vou condecorar o diploma. De agradecimento e também uma challenge point aqui da associação. Show! Para vocês, tá? E vai ficar na lembrança para vocês. Eu falo, a gente dá aula, a gente fica, às vezes até quando faço a brincadeira, não está interessante e tal, porque eu sei que é duro ficar sentado, não está de dormir, eu sei disso tudo, tá? A gente é professor, a gente sabe que esse modelo de atividade às vezes não é tão dinâmica quanto poderia ser, mas eu agradeço a paciência de vocês, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, relembrado de alguns episódios. Como eu digo, eu sempre estou pedindo ajuda, porque não pode dizer, eu não posso bater o martelo e falar, eu sou um especialista da FEB, não, seria muita pretensão minha, né? Seria falar que tem o César Campiani, mas sou uma pessoa que estuda, tento trazer da melhor forma possível, tá? E agradeço a vocês e que continuem perpetuando essa associação. Não tenho o que falar, já estou elogiando desde a hora que eu cheguei. E depois, quem não conhece, se for subir e ver o museu, para. Você vai falar, não, precisa ter mais espaços como esse aqui. E agradeço aí aos filhos dos expedicionários, que é o que está mantendo aí, que está na luta. É isso, vai para a memória do seu pai, de tantos outros aí, acredito que eles estão aí presentes de alguma forma e ficam contentes com o que vocês fizeram aqui na associação. Tá? Muito obrigado, realmente muito obrigado. Francisco.